A pedido do nosso amigo Anthony, vamos aplicar a estratégia do Sniper dentro do Banco do Brasil. Então, como aumentar o limite no seu cartão Banco do Brasil nesse método Sniper de 9 meses. Aqui eu escolhi 9 meses no Banco do Brasil por ele ser mais lento na resposta para aumento de limites. Então aqui a gente é bem pé no chão para aplicar a estratégia da forma correta. Mas antes de começar, na descrição desse vídeo, o primeiro comentário fixado tem o nosso site oficial com os melhores cartões e contas do momento para aprovação. Quer ser aprovado com facilidade? Lá tem uma lista completa de cartões para você. Vamos lá, primeiramente a gente precisa entender como funciona o algoritmo do Banco do Brasil. Por que se chama método Sniper? Porque o Sniper ele estuda muito bem o seu alvo. Então aqui a gente vai diretamente fazer um estudo do Banco do Brasil e dentro disso aplicar a estratégia certa para dar aquele acerto certeiro, literalmente na asa da mosca. O algoritmo do Banco do Brasil ele analisa várias frentes. A gente pode dividir aqui em duas principais, que é o rating interno, que é a sua pontuação dentro do Banco do Brasil. Então aqui eu vou trazer essa composição e o próximo é o rating externo, que é a visão, as informações compartilhadas de você do mercado externo, fora do Banco do Brasil. Então internamente o que é mais importante para o algoritmo de aumento de limite do Banco do Brasil? Renda cadastrada, no caso com comprovante de renda. Tanto quem vai solicitar cartão de crédito sem abertura de conta ou quem tem a conta, sempre tem aquela solicitação de comprovante de renda. Porque o Banco do Brasil, ele foca muito na renda comprovada. Tem muitos bancos que eles fazem a análise pela renda presumida, que é baseado nas movimentações e o quanto que você utiliza daquela conta. E assim ele define pelos seus pagamentos e recebimentos, quanto você tem ali potencial de movimentação de renda dentro da sua conta. Já o Banco do Brasil, ele foca muito naquele negócio, comprovante. Então, se você tem um comprovante ali, imposto de renda, o seu Olerite seria a melhor opção, você já pode ali atualizar o seu cadastro. Todo o limite projetado dentro do Banco do Brasil é muito focado nessa renda. Em alguns momentos ele vai liberar uma exceção de crédito, vai te liberar limites acima da sua renda ou até acima ali de um aceitável, saudável dentro de uma vida financeira comum. Mas para a maioria ele vai ficar dentro daquela margem ali segura de crédito, onde você pode ter um pouco acima da sua renda, mas é algo que você consegue manter ali no seu dia a dia. Não é aquela pessoa que ganha, sei lá, 5 mil e tem limite de 50 mil. Vão ter algumas exceções que podem chegar nesse nível, mas a maior parte vai ficar naquele limite dentro de uma zona de conforto para o banco. O histórico de pagamentos com o Banco do Brasil também é levado em consideração, então se você faz os principais pagamentos das suas contas diárias dentro do Banco do Brasil, se esses pagamentos são feitos em dia, em atraso, pagamento mínimo, é feito o débito automático ou não desses pagamentos. O uso de limite também é interessante. Aqui tem uma faixa mais saudável que é de 30% a 70% do seu limite. Então, se você utilizar essa faixa de limite, você consegue transmitir para o banco uma maior segurança e estabilidade financeira. Só que existem muitas exceções aqui, eu já vou te explicar. Se você tem um limite abaixo da sua renda, você pode tranquilamente usar 100% desse limite ali, que não vai ser prejudicial na análise do banco. Aqui eu não estou te incentivando a gastar mais no cartão. Eu estou falando pela análise do banco. Se o banco ele analisar que você gastou 100% do seu limite, você tem um limite menor que a sua renda, ele vai interpretar que você precisa de mais limite, porque aquele limite não é suficiente. E aí você vai acabar recorrendo a outros bancos, outros cartões. Nesse ponto é positivo. Agora, se você já tem um limite acima da sua renda e você já gastou 100% desse limite, as suas faturas já têm valores ali que podem sim comprometer a sua renda atual, o banco ele não vai entender isso com bons olhos, porque ele vai ver que você está se endividando. E aí ele vai esperar para ver o que você vai fazer. Se você de fato vai fazer o pagamento dessa fatura, vai tirar dinheiro ali de outro lugar, de outro banco, ou investimento, coisa do tipo, para assim ele entender esse comportamento. Então, se você fazer isso durante alguns meses, pode ser que o banco ele confie mais, que ele vai ver, ele está gastando mais do que a renda, só que ele tem ali dinheiro em outros lugares, então por isso ele não vai atrasar. Agora, se você realmente vive loucamente, o banco ele já identifica isso na lata. Então, por isso que é interessante você ficar dentro dessa faixa se você tem limites acima da sua renda e se você já tem uma fatura que já está ali no seu limite ali de ultrapassar quanto você ganha. Então toma muito cuidado com isso, tem um uso consciente do cartão para mostrar essa estabilidade financeira. O banco ele projeta isso a médio e longo prazo para avaliar o seu risco de crédito. A principalidade também o banco ele leva em consideração se você está ou não utilizando ele como a sua conta principal, ou seja, aquela conta que você mais utiliza, que você faz os seus pagamentos, tem o seu recebimento de salário, recebimento de pagamentos, onde você faz investimentos. Então você mostrar para o Banco do Brasil
que ele é o seu banco principal, isso ajuda, e a gente já vai mostrar isso lá na frente com as estratégias. Tempo de relacionamento com o Banco do Brasil também é levado em consideração, ou seja, quanto mais tempo de conta, melhor, só que é o tempo de conta ativa. Se você tem muitos anos de conta inativa, esses anos eles trabalham contra você. Então, quando você for reativar a sua conta, começar a utilizar como principal, você vai ter que, de fato, esperar um certo tempo, porque o banco ele sabe que você usou, você ficou muito tempo parado com a conta e você reativou agora. Então tem que ficar ligado que o tempo ele trabalha ao seu favor, então é importante você ter uma visão de médio e longo prazo. Por isso que a estratégia mínima aqui são 9 meses para você, de fato, mostrar um bom histórico para o Banco do Brasil. Movimentação de conta é levada em consideração também. Então, quanto que você movimenta nessa conta, os valores de entradas e saídas são computados. E quando a gente fala de movimentações, não é você ficar mandando dinheiro para você mesmo, de outra conta. É você fazer movimentações para terceiros, você fazer pagamentos para pessoas que não são do seu grau familiar. E as movimentações ali, se você quiser que elas tenham uma análise melhor, é você fazer entradas e saídas em dias diferentes. Por exemplo, você colocou o seu dinheiro para pagar uma conta, faça um dia antes para ter o fechamento de saldo da sua conta positivo. Porque se você coloca aquele dinheiro e já faz o pagamento, no fechamento do dia vai ser saldo zero. Lógico que no detalhe do extrato, o sistema ele sabe que você colocou dinheiro e fez um pagamento, isso é óbvio. Mas se for fazer um relatório ali de um tempo maior, que ele acaba resumindo as informações, vai constar como um dia que não teve saldo nenhum na sua conta. Então, às vezes, se você for fazer ali uma defesa de crédito com o seu gerente da agência, coisa do tipo, talvez você tendo movimentações que deixem saldo positivo na conta te ajudem. O uso de produtos do Banco do Brasil também é levado em consideração, mas aqui tem uma ressalva. Não fique contratando produtos desnecessários. Ah, vou contratar um seguro aqui, um título de capitalização, um consórcio. Isso aqui não faz milagre. O banco ele sabe quando você contrata uma coisa desnecessária. Então só contrate produtos que de fato vão te auxiliar no relacionamento bancário e que de fato você precisa. Então vamos supor, você tem um seguro ali do seu carro. Então você pode avaliar, fazer uma cotação no Banco do Brasil, se fazer sentido o preço e tudo mais, contrata lá para você ter uma melhora no seu relacionamento. E assim serve com outras coisas. A utilização comum ali, sem contratação de produtos, também é relevante para o banco. Você pode conseguir aumento de limites. Mas em algumas situações pode ser que para você dar um upgrade seja necessário. Mas é importante você estudar isso antes de já ir lá contratando, porque quando você contrata muitos produtos do banco, o banco ele sabe que você está forçando a barra. E isso pode ser um alerta ali para o banco ter mais cautela e acabar não aumentando naquele momento para você, e aí você acaba se frustrando. Então tenta fazer isso de uma forma discreta, e se for fazer, contrata um produto, depois de um bom tempo vai lá e contrata outro. Não faça isso com muita frequência, que mostra que você realmente só quer relacionamento para ter crédito, e depois pode ser que você descarte esse banco. Volume de investimentos também é levado em consideração, porque aqui muda o seu perfil de cliente. Você se torna de cliente correntista, você se torna um cliente investidor. O cliente investidor ele tem garantias, ele já tem um conhecimento de mercado financeiro, de educação financeira diferenciado de um cliente correntista comum. Então aqui você pode sim trocar modalidade, e também os investimentos eles se tornam garantias para o banco. O banco ele trabalha com o dinheiro que você tem aplicado, e isso é vantajoso para eles. Então você acaba também trazendo mais lucratividade. Então o algoritmo ele prioriza também, quanto mais investimentos melhor para você. Esse cartão aqui não tem anuidade, não tem taxa e ainda te paga para usar. Sem OF, sem taxas e sem aquele spread escondido. Esse cartão é o da OKEx-Pay, da 4ª maior corretora cripto do mundo. Você pode usar no Brasil normalmente e no exterior melhor ainda. Ganha até 5% de cashback, não paga taxas escondidas, não reporta suas compras e o dinheiro parado ainda rende em dólar digital. Sem dúvida é o melhor cartão cripto do mercado atualmente. Vou deixar o link com bônus na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Para de ficar pagando taxas absurdas e escolha um cartão bom de verdade. E ele também vai analisar o rating externo, que é como é a sua vida lá fora. Ou seja, em outros bancos, qual é o seu perfil financeiro, qual é o seu risco de crédito no mercado, seu risco CPF. Então ele vai analisar o seu perfil financeiro, então ele vai analisar hábitos de consumo, isso tanto pelo seu cartão de crédito, pelo cadastro positivo, Open Finance, caso você compartilhe dados dele. O Score também, Serasa Boa Vista, SPC e COD também compartilham informações relevantes sobre consultas no CPF, cartões solicitados, o próprio score de crédito em si e um histórico um pouco mais longo. E o cadastro positivo analisando o seu perfil, seu currículo financeiro ali em pagamento de contas. Essas contas do dia a dia, elas são feitas em dia, em atraso, ele consegue analisar essas informações. Restrições do CPF, se há algum tipo de negativação no seu nome,
Também dá para consultar se tem algum tipo de restrição interna. Como que o banco consulta uma restrição interna se os bancos não compartilham isso? Pela informação indireta que os seus dados transmitem. É só fazer um cruzamento de dados que é muito fácil descobrir se você tem uma restrição interna. Vou dar um exemplo aqui. O banco vai lá no seu SCR aqui, que é o sistema, que é o relatório do Banco Central lá no Registrato, onde ele mostra quanto você tem de crédito liberado, crédito utilizado, pago em dia, ou que você gerou prejuízo para as instituições. E pode ver que você tem uma conta no Bradesco há 5 anos e não tem nenhum limite e você até movimenta a conta. Claramente o banco sabe, ele tem restrição no Bradesco. Então não precisa de muita coisa para tomar essas decisões. Com as inteligências artificiais ficou mais fácil ainda fazer cruzamento de dados e descobrir muita coisa sobre você. Outra coisa é o CCS, ele vai analisar as contas e relacionamentos bancários ativos e também desativados. Então ele consegue consultar ali pelo Registrato esse relatório, que também você pode consultar. Lá tem todas as contas que você tem aberto. E ele pode ver quantas contas você tem, qual dessas contas pode ser a principal, contas que você não utiliza mais. Então ele vai consultando todo esse histórico e entender mais do seu perfil de crédito. E o Open Finance também compartilha essas informações detalhadas. Agora vamos estudar alguns movimentos do Banco do Brasil para você poder entender como colocar em prática a estratégia correta. Atualmente, o Banco do Brasil, em 2026, ele tem buscado muito a principalidade. Essa é uma busca de quase todos os bancos atualmente, que é se tornar a sua conta principal, a conta que você mais utiliza. Por quê? A conta principal é a conta que vai gerar mais lucro para o banco. Se você tem uma conta do Banco do Brasil que você não movimenta, não utiliza, essa conta ela só gera uma despesa a mais para o banco. Despesa de banco de dados, de manter ali as suas informações sob sigilo e com segurança. Também eleva o custo de aquisição por cliente. Toda empresa ela tem um custo para adquirir clientes. Ele investe em marketing, propaganda, ele pode te dar benefícios ali para você inicialmente se tornar um correntista do Banco do Brasil e tudo isso gera custos. Então, para repor esses custos, o banco ele precisa ter lucro com você. Então, seja com dinheiro na conta parado que ele vai reemprestar para outras pessoas, com investimentos, com o pagamento de anuidade ou de serviços do banco. Então, ele quer ser a sua conta principal porque é a conta que mais vai receber esses benefícios vindo de você. Já uma conta parada só dá despesa, então ele não quer ser mais uma naquela lista interminável. Então, alguns sinais que o Banco do Brasil está correndo atrás de novos clientes e também de aumentar o engajamento com os clientes atuais. O Tesouro Reserva, quando houve o lançamento oficial do Tesouro Direto Reserva, que basicamente quebrou as caixinhas e cofrinhos dos bancos por aí, que é um investimento mais seguro, rende mais do que as caixinhas no longo prazo e outras coisas aí. O Banco do Brasil já fez a parceria diretamente com a Bolsa de Valores e foi o primeiro banco a ofertar isso. Por um período aí vai ser curto, depois outros bancos vão liberar, mas ele quis ser o pioneiro, ou seja, para gerar um destaque no mercado. Também o Banco do Brasil ele tem sido pioneiro em muitos programas de crédito. Por exemplo, crédito do trabalhador, um dos primeiros a deixar redondinho o sistema foi quem? O Banco do Brasil. Desenrola Brasil, Banco do Brasil, um dos primeiros a deixar tudo certinho. Entre outras iniciativas, tem várias por aí, tem outras que eu nem lembro mais, mas sempre o Banco do Brasil ele está nos destaques quando fala sobre crédito. Também crédito rural que ele liberou para o pessoal. Sempre quando fala ali sobre algum tipo de inovação, o Banco do Brasil ele tenta passar à frente dos outros bancos nessa liberação. Porém, em contrapartida, ele tem tratado isso na parte de marketing, né, tentando ser os primeiros. Porém, o Banco do Brasil atualmente ele está um pouco seletivo na política de crédito. Então, ele quer trazer clientes, mas ele não quer gastar muito com crédito. Por quê? Tem algumas coisas acontecendo. Saiu esse último relatório do último trimestre do Banco do Brasil e teve um aumento de inadimplência acima de 90 dias. Então, se a gente for comparar o primeiro trimestre de 2026 com o primeiro trimestre de 2025, atualmente está com 5,05 a taxa de inadimplência e antes era 3,63. Não é uma taxa alta, continua numa margem saudável para o banco, só que o banco ele já identificou essa tendência, então ele vai ser um pouco mais seletivo na política de crédito para justamente não aumentar a inadimplência. Qual é a forma do banco reduzir a inadimplência? Ele melhorar a análise de crédito, então ele vai começar a ser um pouco criterioso com o perfil de crédito dos seus clientes, então ele não vai ficar liberando a rodo para todo mundo. Ele vai começar a analisar o risco CPF, usando todos esses dados, para tomar melhores decisões na liberação de crédito. E pensando nesse trimestre, como ficou a carteira de crédito? A carteira de crédito expandida ficou em 1,3 trilhão,
O crescimento foi de 2,2, crescimento trimestral cerca de 0,7. Então foi bem aí apático, não foi algo expressivo nesse crescimento. E aonde que o banco aumentou? O crescimento ele foi mais concentrado em pessoa física. Então o aumento de crédito foi mais focado para o cliente pessoa física. Foi mais 7,8% para pessoa física, agronegócio 3%, carteira sustentável mais 7%. E o banco ele reduziu na pessoa jurídica, menos 4,5 comparado a outro período. Então aqui, pessoa física, ele aumentou o crédito, só que ao mesmo tempo houve um aumento na inadimplência. Será que para o próximo trimestre vai ser assim? Pode ser que justamente o banco ele faça esse ajuste fino para manter controlada a inadimplência. Então o que isso quer dizer, resumindo para você? Que o banco ele está com o pé no chão ali na liberação de crédito. Então, fica um pouco mais difícil nesse período você ter grandes aumentos. Por isso que a estratégia Sniper aqui é esperar um pouco mais para você mostrar para o banco que você é um cliente de longo prazo, naquele cliente imediatista. E assim o banco ele vai tendo mais confiança em liberação de crédito para você. Então vamos lá, nosso método vai ser uma estratégia de 9 meses, você vai fazer isso durante 9 meses, para assim você tomar uma decisão, se você vai continuar no Banco do Brasil, se você vai trocar de banco, mas eu sempre sugiro que você insista um pouco mais, o longo prazo ele beneficia a todos. Então vamos lá. Primeiramente a gente vai trabalhar essa principalidade. Então o que você vai fazer? Tem que seguir exatamente isso daqui se você quer resultados dentro do Banco do Brasil. Você vai atualizar todos os seus dados cadastrais e principalmente a sua renda. Essa renda você tem que manter atualizada a cada 3 meses, é bom você fazer a atualização pelo aplicativo. Mas se você quiser ser mais assertivo, vai na agência, conversa com o seu gerente, leva os comprovantes e atualiza lá no sistema do gerente, lá no computador dele. Porque lá no sistema vai atualizar essa renda e a partir dali já pode ter alguma resposta de crédito para você. Agora essa atualização a cada 3 meses não precisa ser na agência. Aí você faz no aplicativo mesmo, porque acaba dando trabalho, né? Hoje na agência dá uma canseira. Vai lá na agência, atualiza essa renda, depois você só mantém esse cadastro atualizado pelo próprio sistema no aplicativo. Outra coisa, ative a sua chave Pix CPF. Essa aqui é a chave principal. Você quer mostrar a principalidade para o banco? É você deixar a principal chave com o banco. Geralmente quando alguém vai mandar dinheiro para você, é comum a gente compartilhar a chave CPF. Lógico que para quem trabalha com muitas pessoas ali estranhas, acaba compartilhando a chave telefone ou outras chaves. Então o que você pode fazer? Você coloca a chave Pix CPF no Banco do Brasil e também coloca essa chave que você mais utiliza para recebimento. Seja você que é um comerciante, usa muito a chave telefone ou chave e-mail, aí você coloca essa chave porque é a chave que mais vai receber grana. O banco ele sabe qual é a chave que você movimenta mais. Então por aqui você já traz um forte indício para o banco que você quer manter eles como principal. Também a portabilidade de salário ou benefício, caso você receba, tem que ser obrigatória. Se você quer trazer uma evidência para o banco que a sua conta é a principal, o seu salário tem que cair naquela conta. Porque geralmente a conta que a gente recebe o nosso salário é aquela conta que a gente preserva mais, a conta que a gente tem mais medo de deixar algum débito, alguma coisa do tipo, porque pode afetar o seu salário. Então você trazer o seu salário para o Banco do Brasil é um forte indício, além também de computar melhor essa renda comprovada que você já colocou no sistema. Outra coisa é ativar a sua fatura em débito automático para de fato você mostrar para o banco uma previsibilidade, que o banco ele vai entender que ele pode debitar da sua conta, que você vai fazer o pagamento garantido. Isso aqui dá uma segurança muito grande para o banco quando você ativa o débito automático da sua fatura do cartão de crédito. Coloque também 2 contas de consumo em débito automático, aí pode ser a conta de luz, conta de água, a conta que você tem no seu dia a dia de internet, coloque em débito automático, que aí você também mostra para o banco que é a sua conta principal e que essa conta vai ter dinheiro naquele dia, porque justamente você vai fazer esses pagamentos. Isso também traz previsibilidade para mostrar que você é um bom pagador e que você tem um controle da sua vida financeira. DDA ativo também é importante, para quem não conhece, são os boletos que estão no seu CPF, o banco ele consegue consultar no sistema e disponibilizar para você. DDA quer dizer débito direto autorizado. Então você ativando lá no banco, todos os boletos que estão no seu CPF vão aparecer por ali e você vai poder fazer o pagamento deles diretamente pela conta do Banco do Brasil. Então, além de ser prático, também é uma forma de você mostrar centralização, principalidade. Também, durante esse período, centralize os seus recebimentos e pagamentos nessa conta para justamente melhorar a sua percepção dentro do Banco do Brasil e gerar muita movimentação válida. Ativar o Open Finance também é importante. E aí, nesse Open Finance, você só vai compartilhar os bancos principais, aqueles bancos que você tem um bom limite ou que você tem uma boa movimentação, um bom histórico de pagamentos. Aquelas contas que você não movimenta mais, não compartilhe, porque isso é ruim. Só compartilhe o que é bom. O Open Finance é igual ao Instagram, você só vai compartilhar o que é bom na sua vida. Você vai tirar a foto lá em Dubai, vai tirar a foto na praia, você não vai tirar a foto quando você acabou de ser demitido. Aqui é a mesma coisa.
Você tem o seu Open Finance, você vai compartilhar o que é bom para o banco, ele pegar as informações e acrescentar ao algoritmo de análise do banco. E as informações do Banco do Brasil você não vai mandar para outros bancos, que isso pode mostrar que você quer sair do banco. Evidencia para eles que você colocou eles no topo da prateleira e de fato é a primeira opção que você não quer sair. Usar o Tesouro Reserva também é uma boa, porque é uma nova função do Banco do Brasil, é um investimento novo ali, é uma forma de você mostrar engajamento, que você está antenado sobre as coisas e também vai ligar aos seus investimentos, porque é um investimento no Tesouro Nacional. E isso mostra que você é um investidor, tem uma vida financeira mais equilibrada, vai mudar o seu perfil de conta de cliente comum para investidor, e assim vai melhorar suas garantias e a percepção que o banco tem de você. E se você não tiver cartão de crédito, você vai trabalhar dessa mesma forma, só que no cartão de débito. Então você vai usar o seu cartão de débito com frequência, vai ali deixar o seu dinheiro no saldo ali, sempre para ter ali um saldo positivo na sua conta, e isso tudo vai ajudar para você melhorar essa principalidade. E para melhorar dentro do algoritmo, dentro do rating externo, que é o que o banco analisa de você externamente em outros bancos, instituições financeiras e também score de crédito, Serasa, Boa Vista, SPC, o que você pode fazer? Você vai limpar o seu CCS do que você não precisa mais. Para você limpar o CCS é muito simples. Você vai lá no seu registrado, acessa o relatório CCS, o relatório de contas e relacionamentos. Lá vai mostrar para você todas as contas que você tem abertas. Você vai conferir quais as contas que você já encerrou no banco, mas ali ainda constam como aberta, que lá vai mostrar a data de abertura e a data de encerramento. Quando não tiver data de encerramento, quer dizer que essa conta ainda está aberta. Comigo mesmo aconteceu. Eu tinha conta no Bradesco, tinha conta no Neon, que eu já tinha solicitado o encerramento, eles tinham falado que encerraram, só que lá no sistema ficou meses como se ainda tivesse essa conta aberta. Então você pode fazer o seguinte, você vai lá no Reclame Aqui, coloca que você encerrou a conta, mas ainda consta no sistema do Registrato. E você tira um print ali, manda no Reclame Aqui. Em alguns dias eles já resolvem. Comigo já resolveu rapidamente. Agora, se está tudo correto, tudo que você encerrou está encerrado, você começa a ver as contas que tem no seu CPF. E veja se tem alguma conta ali que você não utiliza mais, que não faz mais sentido para você e começa a fazer uma limpeza. Começa a encerrar essas contas e fique com poucas contas. Quanto menor o seu número de contas, melhor. O seu risco CPF é menor, porque você vai ter pouco limite liberado no mercado e assim o Banco do Brasil consegue trabalhar com uma gordura maior. Quando você tem muitas contas abertas, geralmente essas contas ficam dando uma merreca de limite para você. Uma dá 500, outra dá 1.000, outra dá 2.000. Aí no total você tem lá 20 mil de crédito liberado no mercado. E no seu dia a dia você não vê esses 20 mil, você só tem um cartão ali de R$500. Então fica ligado, às vezes tem conta ali que te liberou crédito e você nem utiliza mais essa conta. Então encerrar ela seria uma atitude legal para você liberar um espaço do seu risco CPF, que é o quanto de crédito que o mercado liberou para você no total e quanto você ganha. Assim você consegue melhorar essa gordura dentro do Banco do Brasil. Também manter o seu histórico sem atraso em outros bancos, isso vai te ajudar, principalmente se você tem o Open Finance ativado. Evitar consultas no seu CPF, ou seja, quando você vai solicitar um cartão de crédito, alguma linha de empréstimo, alguma coisa do tipo, existe aquelas consultas que vão ser feitas no seu CPF, no Serasa, no Boa Vista. E essas consultas, elas geram um resultado ou positivo ou negativo. Às vezes o banco ele vai ver que um banco consultou ali e você não teve nenhuma aprovação. Isso pode ser negativo. Ou o banco vai ver que você tem muitas consultas, isso também pode ser negativo. Então você ficar evitando de ficar solicitando cartão de crédito, empréstimo em outros bancos, isso vai ajudar com que você tenha poucas consultas no CPF e assim vai manter o seu histórico limpo ali para o banco ver que você de fato está com a vida organizada. Você tem muitas consultas no CPF, pode mostrar que você está apertado e está procurando crédito em todos os lugares. Outra coisa, você também pode ficar de olho se não teve consulta indevida. Às vezes você vai numa loja de roupa, os caras vão ver ali um cartão de crédito para você, você nem quer o cartão, mas eles vão consultar o seu CPF. Essas consultas indevidas você pode solicitar diretamente ali no Serasa para retirar essas consultas que você não solicitou. O banco ele não pode fazer uma consulta de algo que você não quer solicitar. Então, fica ligado nisso daí. Movimentação. Você usar de 30% a 70% do limite, se você tem limite liberado do Banco do Brasil, vai te ajudar. Pagamento em dia da sua fatura e em débito automático. E deixar o seu dinheiro da fatura na conta para ser debitado. Então, ao invés de você fazer a antecipação do pagamento dessa fatura, você pode deixar o dinheiro parado na conta, como está em débito automático, essa fatura vai ser debitada automaticamente. O que isso vai ajudar? Esses dias que o dinheiro vai ficar parado na conta, o banco vai trabalhar com eles para emprestar para outras pessoas. Isso é lucrativo para o banco. Outro ponto é a previsibilidade, que você tem a vida financeira organizada e de fato você tem o dinheiro para pagar essa conta. E também vai somar saldos positivos ali nos fechamentos. Então vai ter o fechamento do dia 1, vai ter saldo positivo, dia 2, saldo positivo. Então mostra também a movimentação e utilização de conta. Isso é interessante
no longo prazo. Então, como a gente sempre fala aqui, você tem que ter paciência, porque é o longo prazo que vai te ajudar. Então, tenha paciência durante essa estratégia que o Banco do Brasil é um pouco mais lento, só que quando ele começa a liberar, ele libera bastante, muito melhor que contas digitais. Deixa aqui nos comentários se você já tem praticado uma dessas estratégias dentro do Banco do Brasil e também como tem sido a sua jornada lá dentro. Vai ajudar muito o pessoal da nossa comunidade a entender melhor como funciona o Banco do Brasil, quem está começando agora. E por falar em comunidade, quero aproveitar esse momento e agradecer e cumprimentar os novos membros do canal que entraram nesses últimos 7 dias. O @SamakSantos, @AdrianoSantos14, @EmílioBezerra9632 e @Iupme. Sejam muito bem-vindos à nossa comunidade de membros, é um prazer ter vocês com a gente e muito obrigado por vocês continuarem apoiando o nosso projeto. Quero estender esse convite para você que está nos assistindo. Venha fazer parte da nossa comunidade de membros e acessar conteúdos exclusivos. Você gostou dessa estratégia do Banco do Brasil de Sniper? Para os nossos membros tem mais estratégias ainda avançadas para dominar o mercado de crédito. Então venha fazer parte, é só você clicar no botão Seja Membro do lado do botão Se Inscreva. E assim acessar conteúdos exclusivos com estratégias avançadas, entre outros conteúdos inéditos para membros, e também cursos gratuitos que eu preparo para vocês lá na nossa área de membros. Também se você tornar membro Legend, aí você acessa mais benefícios ainda, como comunidades no WhatsApp, acesso diretamente comigo no WhatsApp para você poder tirar dúvidas e poder conversar, grupo de membros Legend para você poder conversar com outros membros aqui da nossa comunidade, também grupo de alerta de passagens aéreas e pacotes aéreos baratíssimos, grupo de promoções de pontos e milhas e cupons de desconto e descontos especiais, então vale muito a pena, venha fazer parte da nossa comunidade. E na descrição desse vídeo, o primeiro comentário fixado, tem o nosso site oficial com os melhores cartões e contas do momento para aprovação. Você quer ser aprovado com facilidade? Lá tem uma lista completa para você, destaque especial, cartão Santander aprovando muito, cartões Itaú também, uma campanha de captação bem forte. Também tem o nosso e-book, você pode baixar lá no nosso site ou na descrição, em primeiro comentário fixado. Lá tem estratégia do básico avançado para você dominar o mercado de crédito e conseguir bons limites. Mesmo estando negativado e precisando recomeçar esse histórico de crédito, até quem já é um bom pagador, mas não consegue aumento de limites ou cartões melhores. Então lá te ensina a dominar o jogo do crédito. E aproveitando que você está até o final do nosso vídeo, eu quero que você continue nos assistindo, eu vou deixar 3 vídeos bem legais para você. O primeiro deles é a playlist da nossa Copa Limite Mais. Se você não sabia, a gente está fazendo uma Copa de cartões aqui para ver qual é o melhor cartão de 2026. Eu vou deixar aqui estratégias dentro do registrado para você fazer essa limpeza do SCR, entender mais como funciona. E o terceiro vídeo é uma reflexão um pouco fora do tema do nosso canal, mas muito importante, te mostrando como pagar a dívida mais perigosa de todas e que todos já nasceram com ela. Gente, vai ter ficado até o final desse vídeo. Te desejo sucesso, Deus abençoe a sua vida, forte abraço, tchau, tchau.